Que ele nesta noite ele possa ser iluminado e inspirado pelo teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, amém e amém. As bênçãos com Deus te abençoe você. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Mais uma vez é um privilégio poder estar com vocês aqui. Na volta e meia nos temos aqui nesse culto. E eu fico feliz nesse convite mais uma vez poder estar pregando. Ontem à noite estávamos pregando aqui com os cúpula, no encontro da associação. Os irmãos chegaram ali, alguns talvez estejam agora também. Tenho o privilégio de poder celebrar a mesa do Senhor, falar com os irmãos, primeiro com os seus, sua família e rever amigos e irmãos ali. Amados, eu tenho certeza que a Bíblia tem uma palavra para você nesta noite. A Bíblia tem palavra para cada um de nós nesta noite. E esta noite a palavra de Deus vai fazer diferença na nossa vida. Ei, você crê nisso? Você crê nisso? Então nós vamos ver as Sagradas Escrituras, irmãos. Eu tenho certeza de que Deus vai te falar. E eu quero falar nesta noite sobre o problema, obrigado, irmãos. Quero falar nesta noite sobre o problema, irmãos, que é de ponta a ponta da nossa nação. O Brasil tem aproximadamente 47 milhões de pessoas que se declaram evangélicas, segundo o último censo. 47 milhões de pessoas. É mais gente do que vários países da Europa. Só no Brasil de gente que se diz evangélica. Pelo último censo, 36 a 37% dos brasileiros se declaram evangélicos praticantes. Está quase 40% da população. Se diz evangélico praticante. Eu saí de casa casado, cheguei como já tinha começado, eu estava vendo, de lá para cá, quantas igrejas evangélicas tem? Você passa aí na 10 de maio, está lotado. 1º de maio, não? Está lotado de carro. Você passa em cada segunda igreja, está lotado de carro. Você passa lá no centro, está lotado de carro. Você passa, e cada rua tem uma porta aberta. Os seus nomes, denominações diferentes. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No nosso, vamos tirar a pergunta que é o nosso mundo, não? Nossa realidade. As coisas estão melhorando ou piorando? E eu te pergunto: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Cada dia uma porta se abre com o nome de igreja evangélica. Isso é bom. Mas por que as coisas não mudam? Irmãos, esse problema agora, o tal de Beth agora, apóstolo online, há um mês ou 2 atrás saiu uma estatística: metade do povo que se diz evangélico joga esse evangélico. Casos de aposta. Os números de divórcios que acontecem na comunidade em geral não é diferente do número de evangélicos que estão se separando por aí. Histórias de abuso dentro de casa, as estimativas de abuso dentro de casa, violência doméstica, abandono de filhos, separações, não é diferente do povo do mundo. Se você for ver quanto por cento acontece no povo não evangélico, quanto por cento isso acontece no povo evangélico, é quase que igual. Tem alguma coisa errada ou tem? Tem. Parece que no nosso país a mensagem do evangelho e cristianismo é uma coisa de epiderme, sabe? Só está na pele. Está na roupa só. Parece que está só no lugar que as pessoas frequentam no domingo à noite. Parece que está só no cântico que ele canta no domingo. Mas parece que não transformou, aqui e aqui. O caráter é igual. As escolhas não mudam muito das pessoas lá de fora. A postura diante dos problemas da vida. A maneira de tratar a família. A maneira de lidar com o dinheiro. Eu quero ler com você uma história da Bíblia de uma pessoa que parecia ser
melhor crente do que qualquer um de nós, mas não era crente. Que é um retrato do evangelho brasileiro hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. É uma passagem conhecida da Bíblia, mas apesar de ser uma passagem conhecida da Bíblia, eu tenho certeza de que tem uma palavra nova para você nessa noite, nessa passagem da Bíblia. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, vou estar no versículo 17 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 30. Estamos juntos? Vou estar tendo a versão que está na projeção, para que todos possamos ler a mesma projeção, a mesma tradução. E pondo-se a caminho, vou fazer uma leitura pontuada. Vamos lá. Pondo-se a caminho, correu para eles um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Qual foi a pergunta? Vamos juntos? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe disse, vamos ver juntos? Mestre, tudo isso tenho guardado. Olha que interessante, vamos continuar? E Jesus, olhando para ele, sentiu o quê? Um amor. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem agora, toma tua cruz e segue-me. Vamos ver juntos? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía. Se não se pode se acertar, depois nós vamos estar estudando o restante de todo o texto. Bom, essa história é relatada na Bíblia, pode ser a história de várias pessoas aqui hoje à noite. Preste atenção. Esse texto aqui, provavelmente, é o caso de várias pessoas que estão sentadas aqui nesse banco. Vamos pensar um pouco sobre esse rapaz. A Bíblia diz que Jesus está saindo da cidade, lá naquela região da Judéia para onde ele foi. E ali, naquela cidade por onde ele passa, ele cura pessoas, ele, enfim, faz um grande movimento. Quando o texto diz no versículo 17, pudermos ajudar, como fomos citando os textos, deixando uma projeção, nos ajuda bastante. No versículo 17, diz que Jesus, quando estava saindo daquela cidade, versículo 17, um rapaz veio andando, caminhando ou correndo? Correu. Andando, caminhando ou correndo? Correndo. Você já imaginou se você está aqui na porta da igreja e vê o pastor Silvio passar correndo para a estrada fora? Alguém foi. Você vai pensar, ó, aconteceu alguma coisa. E tem mais. O relato diz que aquele camarada era rico. Pensa no camarada rico que você conhece, eu lembro dele. Imagina ele correndo para a estrada fora. É estranho, não? É comum isso? É comum? Isso mostra a prioridade daquele rapaz. Não é comum. E naquela época não era nada comum um homem correr na estrada. Não era algo bem visto. Hoje é esporte, não é? E aquele rapaz, apesar de ser rico, ele tem uma vontade tão grande de alcançar Jesus, que já havia saído da cidade, que ele vai correndo. E mais, além de se expor correndo pelo caminho, quando encontra-se com Jesus, ele tem uma postura muito interessante. O que ele faz quando ele encontra Jesus? O que ele faz quando ele encontra Jesus? Ele se ajoelha aos pés de Jesus. Um homem rico, no caminho, na frente de todo mundo, vem uma corrida
e se ajoelha diante de Jesus. Muitas vezes nós vemos o texto, nós não pensamos na profundidade das coisas. Ei, você já se ajoelhou aos pés de alguém? Pensa no peso disso. Para implorar alguma coisa. Será que tem alguém que já chegou? Pensa no nível do negócio. Pensa para você. Você tem que ajoelhar no chão ali e implorar essa pessoa. Um judeu, irmãos, não faz isso nem se matar ele. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego? Lembra? Pode nos matar, mas ajoelhar diante desse estado, nós não nos ajoelhamos. E a multidão estava ajoelhada, olha só. Ou seja, eles iam fazer o que todo mundo estava fazendo. E ainda assim não fizeram. Esse rapaz aqui, diante de todo mundo, ele se ajoelha diante de Jesus. Isso é um sinal de humildade. Não é pouca coisa você encontrar alguém se ajoelhar e colocar o rosto no chão na frente da pessoa. É pouca coisa isso? É um gesto banal isso? É muita coisa. É muita coisa. Mas a história desse rapaz continua. Ele faz um pedido ao mestre, uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz no versículo 17? Bom mestre, existe algum pedido mais importante que esse? Não. Jesus, Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quê? Para que todos tenham vida eterna. A coisa que Deus quer mais ouvir de qualquer pessoa é essa. Senhor, eu quero vida eterna. Eu quero salvação. Jesus tem uma vida por isso. E aquele rapaz está perguntando justamente a coisa mais importante. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu cura, ele não pediu vitória sobre o inimigo, ele não pediu para resolver o problema na casa dele, ele não pediu para procurar ninguém. É o pedido mais legítimo que existe. Existe nada mais nobre que a pessoa pode pedir a Deus. Senhor, eu quero vida eterna. Olha só que homem. Já pensou, Giovanni? O cara se expõe correndo no caminho afora. Quando encontra Jesus, ele coloca o joelho no chão e de joelho e pede: Jesus, eu quero vida eterna. E aí a coisa não complica ainda mais. Vamos lá, versículo 18. Diz assim: e Jesus deu um corte nele. Jesus não foi bonzinho com ele. Versículo 18 diz que Jesus, olha bem, você está me chamando de bom por quê? Bom só Deus. Isso aqui é algo doado esse negócio aqui. É um tapa. A gente fala de um corte, né? É um tramontina aqui, um corte rápido. E ele revida. Não revida. Ele ainda assim continua demandando. Olha só que homem excelente. Excelente esse homem. O que você está me chamando de bom? Bom só Deus. Mas o texto continua, vamos lá. Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos. Não adultere, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você sabe os mandamentos, não sabe? Qual é a resposta dele? Vamos ver juntos? Mestre, tudo isso tem guardado. Olha aí, na minha versão diz assim: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Você acha que ele estava falando verdade ou mentira? Verdade. Vamos lá, vamos fazer um momento interativo aqui. Você acha que ele estava falando verdade ou mentira? A verdade. Tanto é que Jesus olha para ele e diz: ah, para com isso, rapaz, você está querendo me enganar? Alguém engana Jesus? Não é como diz no ditado popular, agora está na rua, né? Alguém leva Jesus no bico? Passa a conversa com Jesus? Não faz. Tanto é que Jesus olha para ele e fala assim: é ruim, é isso que Jesus sabe. Jesus olha para ele e o ama. Pode passar para a gente próximo? O texto diz que Jesus olha para ele e sabe o que ele está dizendo lá? Verdade. Gente, se a história terminasse aqui e nós não soubéssemos o final da história, o que você diria desse rapaz? Esse cara é
cara é bom. Esse é crente. Se a história terminasse aqui. Poxa, o cara se expõe, vem correndo pelo caminho fora, enquanto que Jesus bota o joelho no chão, bota o rosto em terra na frente de todo mundo. O cara pede: Jesus, eu quero vida eterna. Jesus dá a repreensão nele, ele aceita a repreensão. E Jesus diz: os mandamentos estão aí, você não é judeu? Sim. E Senhor, eu faço isso à risca desde garoto, Senhor. E é verdade, faz mesmo. Qualquer um de nós diria: poxa, um crente exemplar, esse é bom. Um cara assim, irmãos, assumiria qualquer cara da igreja. É ou não é? O cara é bem financeiramente, o cara é humilde, o cara se dobra diante de Deus, o cara faz um pedido honesto a Jesus. Se nós não soubéssemos no restaurante, esse cara é crente de verdade. Só que Jesus, ele não sabe só o que passa aqui e o que nós vestimos. Ele sabe o que vai no. E eu esqueci de falar do tema da mensagem. Vou falar agora. O tema da mensagem é voltar no coração. Jesus, ao olhar para o coração daquele homem, apesar da conduta dele ser reta, a postura dele ser admirável, apesar de ele ser um religioso, da religião que naquela época era a religião certa, a lei de Moisés, que o próprio Jesus era seguidor e cumpridor, inclusive. Um homem reto, íntegro, humilde, apesar de ele ter toda essa postura, apesar de ele ser um religioso, sincero, aquele homem estava salvo? Estava salvo? Como é que pode? Como é que pode um cara desse estar salvo? O que ele pediu a Jesus? O que ele pediu a Jesus? De joelho. Pediu a vida eterna a Jesus de joelho. Ganhou a vida eterna? Não ganhou. Irmãos, você sentiu o drama desse texto? O que acontece aqui, irmãos? Apesar de ser religioso, aquele homem carrega dentro dele uma dúvida. Ele não tinha convicção de vida eterna e salvação. Quantos hoje são assim? Se pudéssemos falar, nós pudéssemos fazer agora aqui uma enquete, começar pelo pastor Silvio aqui, a família dele, os blocos do Giovanni, até lá atrás, você lá atrás, aí volta aqui os diáconos, um por um, até chegar lá atrás de novo, o irmão que está lá na recepção. Se pudéssemos agora fazer uma enquete, só com essas perguntas rápidas: ei, você tem certeza da sua salvação? E você respondesse com muita clareza e certeza, você responderia sim ou não? O que você responderia? Você diria: eu estou convicto de que se algo acontecer comigo hoje à noite, eu estarei com Cristo, e isso traz muita paz no meu coração, ou você ainda tem dúvidas? Irmãos, hoje que nós temos, as igrejas estão lotadas de pessoas. Eu sou oriundo da Baixada Fluminense. Meu irmão, são 15 para as 9. Se você for numa hora dessa Baixada Fluminense, você fica espantado. Não tem uma igreja em cada rua. Dependendo da rua, tem várias igrejas. Às vezes uma parede com a outra. São João e Meriti, só lugar bom, né? Você sai do centro até a Duda. Uma vez eu toquei quase 30 igrejas. Uma avenida, uma avenida longa, claro, era bem extensa. Eu perdi, parei de contar e quando chegava na viaduto. Às vezes uma de frente para a outra, às vezes uma da outra. Se você for numa hora dessa lá, a maioria está cheia. Mas você vai ver os índices de violência naquela região também. Droga, de promiscuidade. O que está acontecendo, irmãos? Será que muitos não são iguaizinhos do rapaz dessa história aqui? Ele é praticante da religião. Ele tem uma postura, mas no coração dele tem outra pessoa, outra coisa no altar do coração dele que não é Jesus.
Mas você olha, poxa, a pessoa é humilde, a pessoa é praticante, a pessoa é engajada, a pessoa é honesta, a pessoa é trabalhadora. O que está acontecendo? Jesus olha para ele e sabe que ele está dizendo a verdade. Olha para ele com amor. Mas Jesus olha o coração daquele homem e sabe que tem algo errado com ele. E o pior, além de ter algo errado com ele, ele não está disposto a consertar aquilo. Então, a conduta é reta, mas no coração há outro voltar. Mateus 6,21, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ali também está o seu coração. O seu amor, o seu interesse, o seu melhor, você dá aquilo que lhe é mais precioso. Você vai dedicar o melhor da sua vida ao que está no altar do seu coração. E há muitas pessoas que a sua prática é religiosa. Ele vai no domingo à igreja, ele é criado dentro da igreja, muitas vezes, ele tem 50 anos dentro da igreja, mas no seu coração há algo que lhe pesa mais, ele é mais valioso do que a pessoa de Jesus. Será que nós temos pessoas assim no nosso meio? Será que você não é um deles? Vamos pensar nisso então? Meu irmão, Salmo 37, versículo 5, todo mundo sabe, né? Pega o teu caminho, Senhor, confia nele, mas todo mundo sabe, Salmo 37, 5. Mas o Salmo 37, 4. Muito bem, pastor Silvio. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. Se o maior prazer que você tem, a maior alegria que você tem, a pessoa mais importante para você é o Senhor, aí sim, o seu coração é saudável, o seu coração é no altar onde o Senhor está. O seu maior prazer é andar com Deus, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é agradá-lo. Acima do seu cônjuge, acima dos seus filhos, acima dos seus pais, acima de dinheiro, acima de sexo, acima de profissão, acima de qualquer coisa. Aí sim, aí sim. Irmãos, esse texto, ele nos dá uma realidade muito dura. Quando aquele rapaz ouviu de que ele deveria se desfazer do dinheiro, o que aconteceu com ele? Ficou triste. A maior alegria dele deveria ser Jesus. Mas aqui nesse texto, quando Jesus disse, então se desfaz do dinheiro, diz então que qual era a maior alegria dele? Dinheiro. Qual era a maior alegria dele? Dinheiro. A maior alegria da vida dele era o dinheiro. A maior segurança, o maior prazer, o que pesava mais na vida dele era o dinheiro. Então, como uma pessoa assim vai realmente receber de Jesus perdão que depende de ser abraçado por Ele? O próprio Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. E aqui é dinheiro, mas às vezes não é dinheiro, às vezes é outra pessoa. Estava certa vez lá na quarta igreja, e uma irmã, inclusive muito conhecida aqui na cidade, trabalhando no aconselhamento, ela veio uma vez, pastor, eu sofro muito, meu marido não me acompanha, meu marido é um crente muito fraco, meu marido não dá exemplo dentro de casa, e ela sempre deprimida. Meu marido é isso, meu marido tem problema comigo, eu tenho dificuldade com aquilo, meu marido não me acompanha, meu marido não puxa a gente para a igreja, puxa a gente para baixo, para. E aí conversamos, oramos juntos. E aí, passados-se bastante tempo depois, de novo, ela muito deprimida, de novo, pastor, meu marido me acompanha, está em casa, nós temos muita luta, ele não dá exemplo, meu filho já está virando adolescente, não quer saber nada com Jesus, o pai não ajuda, e eu fico muito deprimida. Quando foi na terceira conversa, eu falei assim, pare um pouquinho. Por que você está tão deprimido assim? Por causa do meu marido. Eu falei para minha irmã, sabe qual o problema? É que esse cara é o seu Deus.
Ele é o seu Deus. E ela tomou um susto. Seu Deus é Ele. Seu Deus é Ele. Você colocou esse homem num lugar do seu coração que não deveria estar. Se a vida dela é ruim, se a fé dela não prospera, se ela só deprimida, porque tem uma pessoa que faz isso com ela, onde está Jesus nessa história? Você entendeu? E sem saber, as pessoas elas colocam então valor e peso a coisas e a pessoas muito acima de Jesus. Se Jesus é quem está moldando o seu coração, você pode ter um marido bom, você pode ter uma esposa difícil, é ruim, dói. Mas, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Deus nos dá é a nossa força. Tem gente, irmãos, que igualdade no coração de dar os filhos. Eu já vi, mas eu fiz mais de 100 velórios, muito mais. De nós todo mundo morria. A gente tinha que fazer velório. E quantas vezes eu ouvi mãe dizer assim: minha vida acabou. Você já ouviu? Eu dizer esse velório? Minha vida acabou. Marido morre, minha vida acabou. O ímpio dizer isso, tudo bem. Agora um crente dizer isso. Um crente dizer isso. Acabou a gente que não caixão. A minha continua, mesmo pesada, mesmo sentindo dor, mas a minha continua. Porque o que há de mais valioso para mim não está naquele caixão. O que há de mais valioso para mim está vivo. É aquele que reina. Porque podemos dizer como Jó no meio de todo o seu sofrimento, o que Jó perdeu? O que Jó perdeu? Tudo. Simplesmente tudo. Mais rico que qualquer um de nós. Talvez mais rico que qualquer um de nós, que tinha quantos? 10. Perdeu os 10. Menos saúde que qualquer um de nós aqui. Você viu como é que ficou a situação de saúde dele. E ainda assim, no meio de toda a dor, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Por que o camarada desse não se afundou na depressão? Por que ele não passou a amaldiçoar a vida? Por que ele não entra numa espiral de autodestruição, de depressão, de angústia? Porque para ele o mais importante não era o dinheiro dele. E ele perdeu muito, perdeu tudo, e era muita coisa. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do seu tempo. Até a mulher vira para ele e diz: por que você não morre logo uma vez? Você já imaginou isso do seu cônjuge? Já imaginou? Sua mulher virar para você: fulano, você não morre logo, hein? Já imaginou seu marido falar isso para você? Fulano, você não morre logo. Olha só. Para ver tanto comentário do arroz queimou, o senhor fica reprimido. Mano. Mas o que está no altar no coração de Jó? Deus. Era Deus. E diz: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, eu quero caminhar no final dessa palavra dizendo isso, meu irmão. Há muita gente no nosso meio evangélico que não é gente ruim, irmãos. Não é o hipócrita. Não é o falso. Esse rapaz aqui, eu olho para ele, você vê um hipócrita, você vê um falso, mas alguém que não entendeu quem era Jesus, alguém que não entendeu o que ele precisava fazer para realmente ter a vida eterna. E quando entende, ele fica com o coração dividido. Há muita gente, irmãos, no nosso meio que não é gente ruim, não é gente hipócrita, mas talvez ainda não entendeu quem é Jesus. Há tantos anos de igreja. Eu quero caminhar no final desta palavra, irmãos, e receber o seguinte, vou dizer o seguinte: ato contínuo da história. Vamos lá, versículo 22, eu quero fechar esse capítulo agora.
e nós fechamos a mensagem. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, era muito rico, foi embora triste. Versículo 23 diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Vamos lá? Vamos? E os discípulos se admiravam dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo: olha a pergunta que os apóstolos fizeram: quem poderá se salvar então? Se é assim, quem pode ser salvo? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é? Para os homens é? Impossível, mas para Deus não. Porque para Deus todas as coisas são? Todas as coisas são possíveis. Vamos lá? E Pedro começou a dizer-lhes: e nós, Jesus? Olha aí aquele texto, né? O rapaz rico foi embora sem vida eterna. Bolso vazio, coração puro. Bolso cheio, coração puro. Bolso continuou cheio, voltou para casa com o coração puro. E aí, o bolso cheio, mas voltou para casa com o coração vazio, né? Sem Jesus. E aí Pedro olhou aqui e disse: Senhor, e nós? Esse cara não quis deixar os bens dele para te seguir, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu: verdade vos digo que ninguém quer ter deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesse tempo, casa, irmão, irmãs, mãe, filho, campos, com perseguições do século vindouro e eterno. Irmãos, Jesus não quer que você largue sua mãe, Jesus não quer que você largue seu pai, Jesus não quer que você largue seus filhos, Jesus não quer que você se desfaça da sua casa, mas Ele quer ser o primeiro da sua vida, o maior da sua vida. Jesus quer ser o maior amor da sua vida. E se um dia preciso for deixar para trás alguém, por causa de Jesus, você fica disposto a deixar. Esses sim, esses agora recebem vida eterna. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Esses entenderam que Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Quem é Jesus? Que vida eterna vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer casa, qualquer relacionamento extraconjugal, qualquer prazer, qualquer colega. Por amor a Jesus, tem que estar disposto a deixar qualquer coisa para trás. Se Jesus mandasse fazer, irmão, você faz. Independente se o outro gostou, se alguém bateu palmas, se ninguém bateu palmas, se alguém aplaudiu, não aplaudiu. Eu entendi isso na minha vida, irmãos, paguei um preço muito alto. Deixei todos os meus sonhos de adolescência para trás. Sempre sonhei com a fidelidade, já falei com esse público, me preparei para a aeronáutica, passei tudo. E quando o chamado veio, eu tive que dar baixo de tudo aquilo para poder fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí me falaram que Itaperuna, que eu nem sabia que existia, tinha um seminário. E quem mora na Baixada nem sabe que Itaperuna existe, não é ali. E eu vim conhecer uma cidade chamada Itaperuna. Deixei meus pais para trás, eu não tenho nem um parente aqui. Nunca mais eu voltei para casa. Você sabe que passar o resto da sua vida a quase 400 quilômetros dos seus parentes, toda a sua família. Mas se você perguntar: pastor, valeu a pena? Eu faria tudo de novo. Por que você ganhou muita coisa, meus amigos? Pelo contrário, hoje eu ganho menos do que ganhava no Rio de Janeiro. Eu ganho menos do que ganhava no Rio de Janeiro. Pastor, o que você ganhou? Eu ganhei Jesus, Deus. Amém. E por ele estou disposto a abrir mão de qualquer coisa. E você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero fechar fazendo 5 perguntas, 3 perguntas melhor. Se você realmente seu coração de Jesus, vamos fazer um teste rápido. 9 horas e pouco, pastor, não, 2 minutos só. Vamos fazer um teste rápido desse seu coração de Jesus mesmo? Pedro entendeu. Pedro perguntou: Jesus, esse cara não está disposto a abrir nada, bom de nada por sua causa. Nós deixamos tudo, Senhor. E nós?
nesse texto. Eu quero fazer algumas perguntas a você, né? Porque você vê que Pedro foi transformado, seus gostos, suas preferências, seu caráter foi transformado. Não é uma questão de pele, não é uma questão de mudar roupa, não é questão de mudar o ambiente do livro, é mudar de mente, metanoia, mudança, mudar de coração. Vamos lá. Algumas perguntas rápidas, caminhar final agora, tudo bem? Pronto para responder? É introspectivo, responda a si mesmo. Você tem que, primeiro, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza absoluta ao ponto de trazer paz e zero dentro da morte? Você tem essa convicção? Já começou com isso. Sua resposta é não, já pode esquecer o resto. Sua resposta é não, as outras já querem tudo por terra já. Segundo, como que você lida no teu texto? Como que você lida com o dinheiro? Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Não precisa ser rico para responder isso não, tá? Quem não é rico tem problema com o dinheiro não. Quem não sabe mínimo também tem muito problema com o dinheiro, né? Ou com a falta dele. Como você lida com o dinheiro? Você é generoso? Você é desapegado? Você é desvisto? Você é aquela pessoa que diz: o que é meu é seu também, meu irmão. Ou você diz: o que é meu, o que é seu é meu também. É isso que você diz? Como você lida com o dinheiro, meu irmão? O problema é rapaz. Outra coisa, Jesus disse: vende e reparte o dinheiro com quem? Os pobres. Como que você lida com as outras pessoas? Como você lida com as outras pessoas? Você é uma pessoa generosa, bondosa, gente boa. Eu ouço tanta bobagem, eu pregando por aí, santidade, santidade, santidade. Sabe o que eu acredito na santidade, irmãos? Ser santo é ser gente boa. Ser santo é ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que você tem prazer de estar perto dela, aquela pessoa que você vê que ama a Deus de verdade, por isso vale a pena estar perto daquela pessoa, sabe? Tem gente que fala que é santo, mas é insuportável. Tem gente que mesmo de igreja 50 anos é ignorante uma porteira. Tem ou não tem? Tem gente que diz que é crente, mas parece que quando passou no batistério, parece que foi batizado no suco de limão, porque só anda azedo. Poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Como você lida com gente? Aquele rapaz que eu, ei, vem que você tem, ajuda os outros. Quebrou na hora. Como você lida com gente? Tanta gente, pastor Silvio, tem 50 anos de igreja. E ele é brigado com o marido, é brigado com a mulher, é brigado com o filho, é brigado com o vizinho, é brigado com o tio, com a avó, com o primo, com o cachorro. Ele é brigado com todo mundo. Como você pode, meu irmão, se Jesus está no controle da sua vida, se Ele está no altar do seu coração, então Ele está no controle. Como pode Jesus estar no controle da sua vida se você não está bem com ninguém? Ninguém presta, né? Porque quando a pessoa não está bem com ninguém, você pode ver que na cabeça dele ninguém presta. Todo mundo é ruim. Ele presta, ninguém presta. É gente que tem Jesus na boca, irmãos, mas não mudou? Olha para cá, não mudou? Não mudou seus pensamentos, sua visão de vida, seu coração. Aquele rapaz não tinha certeza da salvação, aquele rapaz lidava de uma maneira errada com o dinheiro, aquele rapaz não estava nem aí para quem tinha necessidades. Tá? E aí, como é que você olha para a igreja, se ama a igreja? Se Cristo deu a vida para a igreja, como você vida para a igreja? Tem gente que dentro da igreja foi mal de igreja, não é pouca gente não. Quero concluir dizendo o seguinte: o que falamos aqui, irmãos, é a questão mais importante da sua vida. O que nós acabamos de falar aqui é a questão mais importante da sua vida. A Bíblia diz que aquele camarada era novo ou era velho? Novo. Bom, se ele teve saúde, então ele viveu bastante tempo. Você sabe o que aconteceu em Jerusalém no ano 70? Jerusalém foi destruída pelo cerco romano, a mão do general Tito. Jerusalém foi destruída, devastada no ano 70. Ou seja, aquele homem, se ele viveu bem, ele ainda estava vivo.
Se a cidade, tudo foi destruído, o que você acha que aconteceu com ele? No mínimo ele perdeu tudo. Se não perdeu a vida, com certeza o dinheiro ele perdeu tudo. E você, meu irmão? Cuidado com isso. Nós estamos falando que é importante mais, é questão da sua existência eterna. Não é religião, não é ideologia, não é qual vai ser seu padrão moral, é onde você vai passar a eternidade. É onde você vai passar a eternidade. E essa salvação, quando Jesus está no altar do seu coração, começa a transformar você agora, te cura a alma, te traz paz, te ensina a viver uma vida que vale a pena, uma vida que você olha para o passado, você não tem vergonha mais, porque você sabe que foi perdoado por Deus. Você olha para o futuro e você tem certeza de vida eterna. Gente, uma vida assim vale a pena. Você olha para trás, você não tem mais vergonha com Deus, você sabe que foi perdoado, lavado, remido no sangue de Jesus. Você olha para frente e você sabe que aconteça o que acontecer, você estará com Cristo, então a vida vale a pena. Viver hoje vale a pena. Essa questão aqui não é o comportamento, não estou falando de comportamento, de roupa, não estou falando de padrão, estou falando de quem é que está no altar do seu, no altar do seu coração, meu irmão. Não é onde você passar a eternidade. Hoje você pode voltar para casa com aquele homem apegado ao que você gosta, sem Jesus, ou voltar para casa com alegria, tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade, e tendo nele a maior alegria da sua vida. E você? O que você é? Cuidado. Vou fechar essa palavra agora. Muito crente, que é gente boa, gente ruim não, gente boa, gente que é bem-vindo na igreja, gente que está aí andando no nosso meio, para lá. Mas no altar do seu coração não é Jesus que está. Não é. E pessoas assim, irmãos, vão se arrepender amargamente quando o seu coração der a última batida. Porque vão descobrir que viveram um alto engano. Vão descobrir que a sua fé foi uma farsa. E que eles estavam enganados com relação a Jesus. E é um erro que não tem conserto. É um erro que depois, se você der o último suspiro, todos nós vamos fazer isso aqui. Depois que isso acontecer, não tem mais como consertar. Então eu quero encerrar com a palavra de Davi. Faço isso agora em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. E se há em mim, Senhor, algo mal, por favor, Senhor, guia-me. Se há em mim, Senhor, algo errado, me mostra, Senhor, me ajuda a consertar isso, Senhor. Sonda-me, ó Deus, por favor. O Senhor conhece o que está mais evidente, o que é mais importante no teu coração. E se, Senhor, está tudo errado aqui dentro, por favor, Senhor, guia-me, Senhor, mostra-me, e eu quero consertar. Que assim seja a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos.